toda essa paisagem foi formada por movimentações marinhas, né? Por transgressões e regressões marinhas, avanços. Então são milhões de anos de formação. A gente tem um vivente ancestral, o Abaeté. Eu peguei o bairro, digamos assim, eu conheci o bairro num período em que ele ainda preservava as características naturais, culturais, né, primordiais dele. Ainda tinha aquele resquício daquilo que se chama de a magia de Itapuã, da beleza do silêncio, do ruído dos ventos nas folhas, né, muitos pássaros, o canto das pessoas que vendiam, né, mercavam coisas aqui. Que lagoa tão bonita, não é morena, que dor no coração, não é morena. Eu fui pra lavar roupa, não é morena, no Abaeté, não é morena. As ganhadeiras são um grupo formado com a intenção de resgatar essa cultura local, de resgatar a nossa tradição. Vem chegando as ganhadeiras da praia de Itapuã, vem chegando as ganhadeiras da praia de Itapuã. Hoje tem samba de roda, só terminar de manhã. Hoje tem samba de roda, só terminar de manhã. Vai, moleque, buscar o azeite, traga pão no milho, gengibre tem lá, camarão e castanha no cesto, traga coco seco, vai ter vatapá. Vai, moleque, buscar o azeite, traga pão no milho, gengibre tem lá, camarão e castanha no cesto, traga coco seco. Nós consideramos um absurdo a construção de uma estação elevatória às margens da lagoa, um crime ambiental, um descaso, um desprezo total pela nossa cultura e pelo nosso meio ambiente. A partir de 1980, 85, 86 por aí, começou a haver um processo de transformação muito intensivo, não apenas aqui em Itapuã, mas em todo o litoral norte da Bahia, né? Foi nesse contexto que surgiu aqui em Salvador, aqui em Itapuã, a Associação de Moradores de Itapuã, que tinha a sigla AMI, era muito conhecida, né? Foi exatamente em 1983 a criação dela. Depois eu me associei a ela, né, mais ativamente. Eu fazia todo o trabalho relacionado à imprensa, tínhamos um jornal, vários números de jornais, e que tínhamos uma atuação muito forte em termos de justamente questionar esse processo, esse modelo de crescimento econômico que estava se implantando. Parque Metropolitano do Abaeté, que faz parte da APA Lagoas e Dunas do Abaeté, né? A APA foi criada em 87, justamente para tentar frear o processo de urbanização desordenado, né? Que a partir dos anos 60, 70 se intensificou. A APA é dividida em zonas, né? Essa zona aqui, onde fizeram esse parque indevidamente, é a zona de proteção visual. É uma zona que exige permeabilidade 90%. Então não podia ter nada construído, e tem. E a APA virou uma ilha, né? A área de proteção ambiental virou uma ilha arrodeada dessa urbanização
E como diz o Avanzo, um geólogo que tem um estudo muito interessante dos anos 80 aqui sobre essa região, ele já dizia lá nos anos 80 que o Abaeté é um bicho acuado numa jaula urbana. Esse parque tem muitas áreas que estão sendo invadidas pela especulação imobiliária, tem uma série de irregularidades em relação aos poços artesianos, né, dos condomínios, dos hotéis que sugam, né, o lençol freático, que é o responsável pela lagoa estar cheia. Hoje a gente vê a lagoa cheia, né, é uma coisa interessante a gente ver hoje a lagoa cheia, depois de muito tempo que ela não estava tão cheia assim, por conta justamente da pandemia, em que os hotéis diminuíram bastante o seu fluxo, e aí a lagoa voltou a ter o nível que tinha. Então isso é muito gratificante a gente ver assim, como a natureza tem a capacidade de se recuperar. A Lagoa do Abaeté, há mais de 5 anos, que ela não enchia da forma que ela encheu agora, né? Então nós temos recebido vários sinais da natureza. Vocês podem ter visto aí há quase um ano, uns meses atrás, a Lagoa do Abaeté estava secando. Mas hoje, graças a Deus, com a força de Deus, da natureza, ela veio voltar seu volume de água normal. Então isso tudo é através do orixá, de Oxum, de Nanã, dos orixás das matas, como Oxóssi, como Catendê. Aconteceu o quê? A Abaeté secou. Ou não sei se foi uma própria erosão que fez com que ela secasse, ou a própria mesmo castigo do próprio nosso orixá. Rapaz, eu tô achando isso absurdo, porque quando a gente lavava roupa na Lagoa do Abaeté, entendeu? Era uma maravilha, não tinha isso. E hoje querer botar esgoto, pelo amor de Deus. E fica um negócio ridículo, sabe por quê? Porque ninguém vai querer aceitar isso ali. Ninguém vai aceitar. Se eu tivesse de aceitar isso, eu botava as lavadeiras de novo para lavar no Abaeté. O Abaeté está dependendo das lavadeiras, botaram casa para a gente lavar roupa, mas não adiantou nada. As ganhadeiras de Itapuã são oriundas dessa vida de ganho aqui, enquanto lavadeiras. Né? A Maria de Xindó, uma das ganhadeiras, ela diz sempre que ela lavava 10 trouxas. Lavava roupa para 10 famílias, além da família dela. Então, 11 trouxas. E aqui ela diz que foi a faculdade dela. Aqui ela criou os filhos. Quando ela fala assim, quando o marido vinha com o caderno, eu já comprava o lápis com meu dinheiro de lavadeira. Quando a gente lavava roupa na beira da lagoa, estava uma maravilha. Aqueles turistas vinham, cumprimentavam a gente com nossos filhos tudo ali lavando roupa de ganho, tirava aqueles pés de árvore, botava enfinhava, botava roupa para enxugar, os lençol na areia, entendendo? Fazia nosso samba de bacia, as lavadeiras, aquelas lavadeiras velhas que já foram, mas a gente ficava na Lagoa do Abaeté, quando terminar todo mundo de lavar, a gente sentava para almoçar. Aí foi daquele samba de bacia, batendo na palma da mão, todo mundo sambando na lagoa, vinha aqueles presentes, as pessoas que sabiam nadar iam botar o presente na lagoa, aqueles que não sabiam ficavam de cá olhando. Elas lavavam roupas aí no Abaeté, aqui na lagoa, e muitas vezes elas arranjavam um bocado de garrancho, elas penduravam os garranchos, ela enfiava o garrancho na areia e pendurava a roupa nos garranchos para poder secar, tá entendendo? Inclusive eu tenho até uma música que eu fiz que fala sobre isso também. Eu tenho o refrão é assim: lava roupa, lavadeira, bota no sol pra quarar, empendura no garrancho pra roupa poder secar. Lava roupa, lavadeira, bota no sol pra quarar, empendura no garrancho pra roupa poder secar. Esse processo de luta da comunidade de Itapuã para defender o parque é um processo bem antigo, né? Muitas pessoas, muitos grupos já estiveram envolvidos nisso, muitas pessoas, inclusive pessoas já foram assassinadas, como é o caso de Antônio Nativo, né? Pela luta em defesa desse patrimônio aqui, que é o Abaeté. O assassinato de Antônio Nativo para mim foi um marco, né? Me marcou porque é como se eu tivesse ali me inteirado da questão ambientalista e da violência contra os ambientalistas no nosso país. Ele lutou muito por isso aqui. Em 2005 ele deu entrada numa representação no Ministério Público solicitando solução para o esgotamento do Abaeté.
e contra um elevatório que já estava previsto. O que eu vejo é que essa elevatória, ela tanto se refere a um processo anterior, porque se ela foi citada em 2005 por Antônio Nativo, Comilenha, falecido Comilenha, ela, apesar da gente não ter certeza se é da mesma elevatória que ele estava falando, foi muito próximo, né? Ele denunciou em 2005 uma elevatória da Condé no Abaeté. Em 2007 ele foi assassinado. Em 2009 essa elevatória aparece junto com esse programa de requalificação, esse projeto maior, esse pacote de requalificação que previa também restauro ecológico da área. É difícil você agora ver a estupidez disso por conta de só para manter uma produção, para não dizer que nós erramos. Eles começaram a obra como se fosse a casa de ninguém, nenhum respeito à comunidade. E durante a pandemia foi? Durante a pandemia, sem uma placa, sem engenheiro responsável, de onde veio esse recurso? O que significa essa escavação no Abaeté? Não sabíamos de nada. No projeto licitado não tinha previsão de escavação, por exemplo. Porque a elevatória ficaria no mesmo nível do solo. E a gente está vendo essa área totalmente escarnada, né? Muita terra mobilizada, árvores arrancadas, perfuração de solo. Não reformaram o projeto e aí foi necessária toda uma escavação. Então, a movimentação de terra é um impacto muito grave para essa região. Só por esse fato desse descumprimento do projeto original, que não prevê uma escavação, isso aí já demanda um PRAD, né? Um programa de regeneração de áreas degradadas. Se vocês poderem ver, a lagoa está logo aqui, a 5 metros, né, dessa construção. Então isso é um crime ambiental. Esse lugar aqui é um lugar que as leis federais protegem. Mas apesar de tudo isso, foram concedidas as licenças, o que a gente acha assim uma coisa absurda. Como é que os órgãos conseguiram, os órgãos concederam essa licença para que essa obra acontecesse? Eu diria que o INEMA, assim como o Ministério Público, são aliados, são cúmplices, infelizmente, num processo que a gente entende que é um processo de criminalização de obras, de legalização de obras criminosas. Sabe? Você usa leis e extrai das leis elementos para compor argumentos favoráveis a obras imorais, indecentes, indecorosas, indecentes pelo gasto do dinheiro público, pela própria lei, né? É um contrassenso, assim. Então é uma fábrica de legalização, autorização de crimes ambientais. Passado o tempo, a tendência é o quê? Rachar, estragar, e estourar e sujar tudo, né? Com certeza. Porque agora ele está seguro porque está tudo novinho. Mas com o passar do tempo, a tendência vai ser o quê? Vai estragar o ferro, vai estragar o cimento, vai estragar, né, a venaria. E quando pensar que não está rachando, e tá quantas barragens estão explodindo por aí? Será que fizeram agora? Não fizeram com o passar do tempo. Quando fez, disse também que era seguro. Mas aí agora, né? Então eu tenho certeza que isso aí mais tarde vai prejudicar a gente. Nós vamos atrás das nossas causas, nós vamos em busca do nosso respeito, da nossa dignidade, do nosso empoderamento como um todo. Nós estamos aqui na nossa luta, falando sobre esse esgoto que querem fazer na Abaeté. Quer dizer que a gente lutou tanto para limpar o esgoto, limpar tudo, limpar as baronesas. A nossa luta foi muito grande. O Abaeté precisa de cuidado, de limpeza, não sujar. As baronesas, elas são biosinalizadores, né? Elas são indicadores de poluição na lagoa. A gente sabe que tem anos a fio de esgoto caindo na lagoa. A retirada delas não resolve o problema, né? A gente tem que ir onde o problema está. E para isso, por isso que a gente exige diagnóstico do problema, né? A gente precisa de um estudo complexo. A gente tem um parecer técnico aí do INEMA, que foi um estudo feito de maneira muito incipiente, somente analisando a qualidade da água, sem relacionar isso com nenhum outro dado, né? E a gente está cobrando esses estudos. A gente conhece um ponto de esgoto mais adiante que tem pelo menos 15 anos de esgotamento ali da Nova Brasília caindo direto na lagoa.
Não houve um estudo arquitetônico com o pessoal que frequenta aqui, ou seja, aqui se fazem cultos religiosos há muitos anos, né, há muitas gerações, principalmente nessa região. Então nada disso foi considerado para incorporar no projeto, né? A visitação que é feita na Casa da Música, a contemplação que é feita da paisagem a partir desses equipamentos de visitação, nada disso foi contemplado. Então foi feito um projeto grosseiro, e aí o INEMA, que foi a tua pergunta, como é que ele dá a licença? Ele diz, bom, o jurídico disse que tem que atender ao zoneamento, tá, é proteção visual, então desloca o projeto alguns metros, isso dá conta. Não dá conta. Quem disse que isso dá conta? Sabe? O diretor do INEMA disse que dá conta. Que capacidade técnica tem dessa pessoa dizer que isso deu conta? Mas alguém deve ter assinado algum estudo, né? Não teve estudo. Então não existe um estudo que comprove a necessidade. Isso também é uma coisa que a gente levanta para o Ministério Público. Não existe um estudo aprofundado. Tanto que a gente já observou que existem esgotos que saem da comunidade logo acima aqui, tem esgotos que caem direto na lagoa. Isso não foi identificado, não foi feito um estudo sobre isso. Então não parte de bases concretas para justificar uma obra como essa. Então nós não somos contra a criação de estação elevatória de esgoto, não. Nós entendemos que é uma necessidade em toda e qualquer comunidade. O que nós estamos dizendo é que as margens de uma lagoa, não. É uma lagoa. E que lagoa? É uma lagoa, nós estamos falando da Lagoa do Abaeté. Não tem outro espaço no raio dessa Itapuã toda que possa ser construída essa estação elevatória de esgoto, sem degradar o meio ambiente, sem praticar essa perversidade, essa maldade com o nosso espaço sagrado, sem praticar esse racismo institucional com o povo candomblessista, o povo preto. Nós percebemos aqui na Bahia que muitas vezes esse tipo de obra, esse tipo de atividade, ele é feita perpetrando um racismo ambiental histórico que nós notamos aqui, não só no estado da Bahia, mas principalmente no estado da Bahia. Sei mais como separar governo de esquerda, governo de direita, porque na década de 80 para 90, a finada Olegária foi vítima do sistema, onde a implantação do Parque Metropolitano do Abaeté, arrancaram o terreiro dela daqui. A mulher vivia aí, a vida dela era aí, ela criou os filhos dela aqui, ela foi alorixá aqui, ela foi mãe parteira nessa comunidade toda, essa extensa comunidade toda, ela foi mãe parteira. Ainda assim, o sistema chegou, o poder público tirou o terreiro dela daqui, tinha que sair, para construir o Parque Metropolitano de Abaeté. Sabe o que é hoje? Onde tinha o terreiro de Dona Olegária? É umas valas de esgoto jogando para o Abaeté, e um estacionamento de carro que nunca foi usado, tá? E que algumas pessoas se apropriaram. É um lava-jato, é um boteco para vender cachaça. É onde era o terreiro da finada Olegária. A nossa luta tem como objetivo e como fundamento maior o resgate da nossa ancestralidade e a valorização do nosso território sagrado, que é o nosso Abaeté. Trazendo a grande mestra Macota Valdina como exemplo, a gente tem que entender que esse espaço recebe o nome de Abaeté, o nome indígena, e foram os indígenas que ensinaram nós negros, né, a saber o valor das plantas, a saber os caminhos a seguir para poder se aquilombar. Então, tudo isso é essa simbiose, né, esse cuidado. A gente não pode pegar um parecer técnico do branco sem levar em consideração o povo de terreiro que cuida. É a associação que não tem 30 anos cuidando desse espaço. Essa é uma associação que está aqui secularmente cuidando desse espaço. Qual é a associação? Associação do Povo de Terreiro. E eu que como faço parte da capoeira e nossa ancestralidade presente nesse local, nossa ancestralidade indígena,
nossa ancestralidade africana habita nesse espaço. E parece que esses gestores públicos não sabem disso, parece que não são baianos, parece que não têm compromisso com a nossa cultura e, desrespeitosamente, com tanto local para fazer essa obra, eles escolhem a beira da nossa lagoa. E por que essa gestão, que nunca nem pisou na areia, chegou ali de paraquedas sem ter nenhum tipo de intimidade com o espaço? Como é que a gente continua colocando pessoas para gerir espaços identitários com outras tantas capazes, sem nunca ter pisado nesse espaço, com cargos comissionados, cargos políticos, sem intimidade com o bairro, sem o traquejo do diálogo? Tem uma gestora atualmente no parque que persegue qualquer tipo de agrupamento que esteja ou fazendo capoeira, né, ou fazendo toques de candomblé. Não querem deixar a gente cultuar os nossos espaços sagrados, porque você construiu uma estação elevatória de esgoto às margens de uma lagoa. Quando acontecer qualquer problema, esse lençol freático ele não vai absorver esses dejetos? Sim, vai para onde? Vai para a lagoa. No Abaeté tem uma lagoa escura, no Abaeté tem uma lagoa escura, arrodeada de areia branca, arrodeada de areia branca, o de areia branca, o de areia branca. A Lagoa do Abaeté é conhecida mundialmente e por isso ela, desde a década de 80, desde a ditadura militar, já se colocavam leis para proteger o Abaeté. E aí, lamentavelmente agora, no século XXI, se pensam intervenções sem nenhum cuidado com o ambiente. Hoje, ela serve para o povo de santo, para os evangélicos também, para fazer os batizados, mas a Lagoa do Abaeté foi um ponto estratégico de senhoras lavadeiras, inclusive minha mãe, nos criou lavando roupa de ganho no Abaeté, baianas de acarajé, que lavavam os seus feijões para preparar os seus quitutes e matar muita fome, porque tinha muita gente que pescava dentro da Lagoa do Abaeté. Eu pesco aqui há muito tempo, sou moradora daqui há muito tempo, né? E pesco aqui há muito tempo, tanto que meus filhos também, depois de um bom tempo que eu fiquei só, e criei também meus filhos daqui, dava comida daqui, entendeu? Porque você sabe que às vezes passa situação difícil, né? Então eu não acho certo acabar com o Abaeté. Isso aqui é vida. E aqui tem vários tipos de peixe, né? Aqui tem traíra, tem tilápia, tem tucunaré, tem acari, que é um peixe raro, caro esse peixe por sinal, né? Acari. E tem camarão aqui, e tem piaba, né? As piabas ficam mais, tudo isso tem aqui. Então isso aqui é um meio de sobrevivência. A Abaeté sustentou muita gente. Nós somos pessoas pobres, isso aqui é uma periferia, né? Os tempos de outrora eram muito mais difíceis, faltava comida mesmo pra gente. E o Abaeté sustentava, porque a Abaeté nos dava peixe, tá? A Abaeté nos deu camarão, o entorno do Abaeté nos deu nicuri, nos deu manga, nos deu caju, nos deu várias frutas. A gente não passava fome. E via as mulheres lavando roupa e cantava. Vai, sua, vem só, para enxugar o meu lençol. As mulheres, né? E eu catando coquinho, e cantava caxindé, aí e mangaba. Chupava uma mangaba lerda aí na areia. Já diziam as lavadeiras antigas, as moradoras antigas, que a Lagoa do Abaeté era uma grande mãe. Ela deu, ela ofertou, ela educou, ela sustentou. E hoje estão querendo nos arrancar de nossas mães, estão querendo nos abortar, né? Estuprando este lugar, este território sagrado, de grande importância para a comunidade, para o povo de santo, né, que precisa deste lugar, desse território, para realizar os seus manifestos, né, religiosos. Nesse momento a gente está passando uma situação diferente, a gente realmente está ouvindo
sentindo que o sagrado é quem está nos pedindo. Houve aí uma inversão na situação. É o sagrado que está nos pedindo socorro. O sagrado, o meio ambiente está nos pedindo socorro. Nessa herança afro-indígena brasileira é onde está a fonte de todo o axé do Abaeté. É o que faz o Abaeté ser símbolo e símbolo da tradição da Bahia. Qualquer pessoa, qualquer turista que vem de fora vai querer encontrar o quê? Aquela utopia de lugar, né, que o Antônio Rizero fala quando fala de Dorival Caymmi, que Dorival criou uma utopia de lugar sobre Itapuã e sobre esse território. Porque quem chega hoje não vai ser difícil reconhecer aquela poesia cantada em verso e prosa. É um espaço que ele tem que ser preservado e mantido o máximo do jeito que ele é. Eu acho que o que a gente fez sempre, a gente fazia o quê? A gente ia lá, fazia a fogueira filosófica e retirava tudo e deixava o ambiente do jeito que ele é. A gente ia lá, fazia o arraiá da Casa da Música, retirava e deixava do jeito que ele é. Trazia escolas, trazia turistas, trazia a comunidade como um todo, mas sempre respeitando esse sagrado que está ali presente naquele lugar. E é nesse lugar que, com essa ameaça que se apresentou e com a total falta de sensibilidade e de consideração a um trabalho que vinha sendo feito já há muitos anos, que a gente teve que se colocar. E não foi uma colocação de respeito a nenhuma autoridade ou a uma institucionalidade, nem nada. Foi simplesmente propor uma alternativa, querer um diálogo. Não houve diálogo? Não houve diálogo nenhum. O poder público está dizendo que discutiu amplamente com a comunidade a criação dessa estação elevatória de esgoto às margens da Lagoa do Abaeté. E não discutiu. Por que as representantes de terreiro, é aqui a associação que mais usa aquele espaço, que mais cuidou desse espaço e que mais tem apropriação sobre as histórias daquele espaço, não foram consultadas em nenhum momento? Por que os terreiros não foram consultados? Órgão nenhum teve ao terreiro algum, nem de Itapuã, nem do entorno, para falar da obra. Outro problema que nós temos notado aqui também no estado da Bahia é que os órgãos de fiscalização ambiental, principalmente o INEMA, têm se furtado a participar das discussões, de chamar a comunidade, de se reunir com a comunidade, de participar das audiências públicas, das reuniões. Eu sou movimentadora política nessa comunidade desde os meus 13 anos. Ninguém nunca me chamou, enquanto representante política comunitária, para me falar dessa estação elevatória de esgoto. E agora botar esgoto? É uma coisa ridícula. Será que eles não estão vendo que não pode fazer isso? Onde é que está o Oxum que vai deixar? Onde é que está a mamãe? Será que a mamãe vai deixar de fazer isso? No candomblé, eu sou conhecida como Mãe Cacau de Sobô. Meu terreiro de candomblé é aqui, na rua Bahia de Itapuã, número 37A. Fundado na década de 70 aqui. Ninguém me chamou, enquanto Mãe Cacau de Sobô, para me dizer o que era que eu achava da construção de uma estação elevatória de esgoto às margens da Lagoa do Abaeté. E eu represento também essa comunidade como um todo. Especialmente meu povo de santo, eu estou em contato o tempo todo. Ninguém sabe, ninguém viu. Dizer às autoridades competentes que não é assim como ela quer, é como o povo quer, né? O direito parte do povo, né? O artigo da Constituição Federal é: o poder emana do povo. Então nós temos que ir para a rua para expressar nossa indignação. Se está errado, está errado. Mas nós não somos contra a obra. Nós somos a favor de um novo empreendimento em outro lugar que não seja as margens da lagoa. Tamo junto aí, viu? Força total. Olha aí!
sempre as obras são realizadas, esse tipo de atividades são realizadas impactando mais severamente comunidades tradicionais, comunidades mais vulneráveis e comunidades onde a população negra e remanescente de quilombolas estão presentes. Sem qualquer consulta à comunidade, né, sem qualquer esclarecimento à comunidade, sem analisar alternativas que causem menos impactos. A obra não foi feita a partir de uma demanda e a partir de consulta e diálogo com a comunidade representada pelo Conselho Gestor, que é o principal fórum estabelecido para a discussão e análise de intervenções nesse território, né? E esse Conselho Gestor foi apenas comunicado há pouco tempo, olha, vamos fazer essa obra assim. E comunicação não é de fato uma consulta, muito menos uma discussão com o Conselho. O Conselho sequer se manifestou, não existe uma manifestação de aprovação ou reprovação sobre isso. E hoje o poder público responde, diz que está tudo certo, que é uma obra aprovada pelos biólogos, pela Embasa, pela Condé, por não sei quem, mas... E nós temos técnicos sensíveis e técnicos de verdade, biólogos de verdade, que não tem nenhum interesse, não tem, digamos assim, rabo preso a nada nem a ninguém, que já provaram através de estudos que há outras alternativas para resolver esse problema do esgoto das margens da Lagoa da Abaeté. Há outras alternativas que não agridem o meio ambiente desse jeito, que não agride o nosso espaço sagrado desse jeito. Teríamos várias alternativas. Tá? A alternativa mais cara é uma elevatória. Mais cara na sua construção, mais cara na sua execução, mais cara na sua manutenção. Cara em recurso financeiro e cara em recurso humano, que tem que ficar sempre alguém de sobreaviso. Porque se faltar energia e o gerador não entrar, tem poucas horas para vir caminhão-fossa aqui e dar conta, sabe? Ou de acionar o gerador. Se roubarem as bombas, tem poucas horas para virem e recolocarem uma nova bomba. Então tem que ter pessoal de sobreaviso, isso também é caro. Tem o professor Silvio Rico, né, professor da universidade, um especialista nessa área. Ele fez um estudo, um projeto que mostra que é possível fazer uma ligação direta, né, sem necessidade de uma estação elevatória de esgotos. Né? Então a gente não quer que o esgoto fique sem ser tratado, não é isso que a gente quer, de nenhuma maneira a gente quer isso. Mas a gente quer formas alternativas, formas sustentáveis e que não agridam o meio ambiente como isso que vocês estão vendo aqui. Né? Essa cena trágica que vocês estão vendo aqui ao lado da Lagoa do Abaeté. O mais barato de execução, de manutenção, e com menos riscos a longo prazo, é a ligação direta por gravidade, tá? Que teria só o desafio de vencer uma pequena elevação, então teria que fazer uma escavação um pouco mais profunda, mas nada que a técnica convencional não dê conta. Você pode trazer os esgotos da casa, dos restaurantes, de lá e da administração, ali pelo alto e chega até a Casa da Música. Você vai... E da Casa da Música a gente atravessa a pista e vai lá para a ladeira da Baixa do Soronha. A ideia é o seguinte, aqui é a Casa da Música, sim, que é o ponto mais baixo dos 3 prédios. Sim. A gente abre uma vala normal, sim, atravessa aqui, passa por um caminho que tem, vem para cá, em frente ao Malê de Balé e aqui desce para baixo da Soronha. Este PV aqui, da Embasa, sim, ele já está mais... Está numa cota altimétrica, ele é mais baixo, vamos falar assim, do que este ponto daqui. Então, se eu ligo daqui a aqui, por gravidade, desce. A profundidade máxima de escavação aqui é 4 metros, coisa que a Embasa está cansada de fazer. Não tem, se a Embasa disser que não consegue fazer uma obra de 4 metros, ela não é uma empresa de saneamento. É desnecessária a obra tem que ser parada, eliminada daqui, é uma área de proteção ambiental, entendeu? Então não é porque legalizaram que é legítima.
não é legítima. Aquele espaço onde está sendo construído era o espaço de encontro da lua cheia, de nossa constelação ancestral, que todo ritual que a gente faz em relação aos nossos ancestrais é naquele espaço que está sendo construído. Os artistas se encontram ali para fogueira filosófica, encontros vários, o pessoal do candomblecista que estão ali para fazer seus rituais. Então, justamente, todas essas pessoas estão sendo impactadas com essa obra. Eu soube porque eu fui até a administração do parque um belo dia e para tratar de outro assunto, e nesse momento eu encontrei, né, o engenheiro da empresa São Juan saindo, né, da sala da gestora, e que eu soube que ele estava justamente ali para já com autorização para iniciar a obra. Isso foi em torno aí do final de fevereiro, março, por aí. E aí todo o movimento que aconteceu depois não era nenhum movimento de consulta, nenhum movimento de diálogo, e sim de apresentação. Foi a reunião que aconteceu no Conselho Gestor da APA, do projeto, e nessa apresentação foi que realmente a comunidade tomou conhecimento, e a partir daí começou o movimento do abaixo-assinado, né, que já são quase 15 mil assinaturas, a entrada, né, no Ministério Público. Mas o Ministério Público também usou termos legais para dar continuidade à obra, né? Não buscou um contato, quer dizer, e desde o início não houve diálogo, isso é uma questão importante, né? Essa construção não passou por um diálogo que deveria ter feito com a comunidade, com o Conselho Gestor, o próprio Conselho Gestor, que ele deveria participar dessa decisão sobre uma construção como essa, não participou. Houve apenas uma reunião onde foi apresentado um esboço desse projeto, mas não foi permitido diálogo sobre ele. O Brasil firmou, né, a Convenção Internacional 169 da Organização Internacional do Trabalho. E essa convenção, ela prevê que qualquer obra ou atividade realizada em locais onde há comunidades tradicionais e comunidades vulneráveis deve ser precedida de uma consulta a essas comunidades. E quando eu falo consulta, não é só informar a comunidade, mas ouvi-la também, buscar da comunidade, né, o seu entendimento acerca dessas obras. E normalmente isso é feito sem qualquer consulta. Tudo convergiu para uma grande manifestação no dia 5 de junho, onde a imprensa veio, né, cobrir, né, era um fato muito significativo, no Dia Mundial do Meio Ambiente, uma obra como aquela começando, né, à beira da Lagoa do Abaeté. O grito de terreiros e entidades ambientalistas de Itapuã foi ouvido pela manhã ao lado da Lagoa do Abaeté. Eles impediram a ação de uma escavadeira que começou há 2 dias a construção de uma subestação elevatória para esgotamento sanitário. A obra vai atender, além dos bares e restaurantes no entorno da lagoa, 200 famílias, que moram próximas e atualmente usam o sistema de fossa séptica. Mas a tecnologia implantada neste tipo de obra é questionada pelo grupo que paralisou os trabalhos. Chamamos a SEDU municipal, ela interditou a obra. Ficou 1 mês parado. Em seguida, eles conseguiram aí uma autorização para continuar da própria SEDU, mas não do setor de meio ambiente da SEDU. Eles conseguiram burlando isso aí. E aí, aliás, a SEDU deu autorização com base no parecer do INEMA, que tinha dado uma carta de inexigibilidade de licença ambiental. A licença foi dada como se não fosse num espaço especial, tá? Esse tipo de intervenção, se fosse feito aqui em qualquer logradouro da cidade comum, não precisaria de licença ambiental. A própria prefeitura daria essa licença, só um alvará de construção normal, como uma pequena obra, tá? Por ser aqui, tem 2 coisas importantes. Uma, por ser na margem da lagoa, ele está dentro de APP, uma área de proteção permanente, precisaria realmente de uma licença especial. E, mais ainda, ele está dentro da zona de proteção visual da APA, Lagoas e Dunas do Abaeté, ou seja, a área onde merece maior atenção, porque é exatamente a vista, a visão que o visitante tem, mais marcante, né, mais conhecida nacionalmente, internacionalmente, que é a Lagoa do Abaeté e suas dunas ao redor. Venha cá, seu moço, eu vou te mostrar
Abaeté é meu pedaço e eu amo este lugar. É daqui pra lá e também de lá pra cá. Abaeté é meu pedaço e eu amo este lugar. Venha cá, seu moço. Um tempo depois, né, já o movimento já com a dimensão que ele tomou, eu acho que se achou necessário, né, que fosse feito a troca do coordenador do espaço, e eu recebi isso através de uma amiga que mandou uma mensagem para mim, de uma forma assim, querendo que fosse uma fake news. Foi uma grande surpresa, eu diria até muito inesperada realmente, a súbita exoneração de Amadeu, né, em função de uma proposta de implantação de uma estação de tratamento de esgoto na área. Essa forma como se deu isso foi uma coisa que deu uma repercussão muito forte, eu não diria nem apenas em Itapuã, mas no meio artístico em geral, que extrapola inclusive as fronteiras não só de Itapuã, como de Salvador e do estado da Bahia. Existe uma guerra cultural incentivada pelo próprio estado, governo estadual, quando incentiva e favorece os grupos favoráveis à obra, até mesmo com troca de cargos, com a exoneração de cargos, com favorecimento de pessoas para enganar, né, para forjar um pensamento na comunidade de que essa obra é favorável. E realmente ainda, mesmo que já estivesse pronta, né, seria muito significativo o governo voltar atrás e retirar esse equipamento inteiro, restabelecer a condição ambiental, mostrando o total respeito a esse ambiente. Isso é possível, isso? Uma vez terminado, claro. Até uma casa dessa aqui você destrói tudo e recupera. Na Espanha eles tiraram dezenas de resorts para restaurar uma área de dunas. A gente tem esse embate, né, de duas instâncias, um tempo da natureza, de um ecossistema frágil como uma restinga e único na cidade de Salvador, é o último remanescente de restinga que temos na cidade, e um ritmo absolutamente descontrolado de especulação e de construção e de uso e de abuso dos recursos, né? Aí hoje, a gente está com um espaço desse, sagrado, chorando, artistas de nome dessa cidade, desse estado, desse país, que já cantou e encantou a Abaeté, está pedindo socorro pelo Abaeté, está ouvindo a voz do Abaeté pedindo socorro. Esses artistas de nome estão respondendo. Sou contra a instalação de uma saída de esgoto no Abaeté. Não, eu acho que já fizeram demais coisas ruins a respeito do Abaeté. Abaeté, essa areia branca ninguém nos arranca, é o que Deus nos fez. Se tivesse que fazer a elevatória, você podia, tem na Embasa várias, você pegava, por exemplo, esse pátio aqui, ó. Você quebrava esse pátio aqui, e fazia uma elevatória funda e recobria com esse piso, ninguém nem ia saber. Ó. Outra alternativa, que é intermediária entre a mais barata, né, e a mais cara, seria a construção de tanques, de jardins úmidos de tratamento. Esses jardins úmidos, que em inglês chamam wetlands, eles são estações de tratamento à base de plantas que poderiam ser construídas. Então, a construção dele seria equivalente à construção da ligação direta, mas a manutenção exige um jardineiro. Wetland é terra úmida. Você simula um brejo. E o brejo se verificou que é um bom lugar, que é muito rico em fauna e flora, que permite uma boa degradação da matéria orgânica. Então você coloca um tanque grande, mas não nessa bagaceira assim, e aí você coloca pedras grandes e plantas que chamam... Bem, o mais comum é a taboa, que é esse capim de brejo, vocês conhecem aquele tobo assim. Mas tem até plantas ornamentais que ficam lá.
Então joga o oxigênio para baixo pelas raízes e ali trata o esgoto. Se esse jardim for colocado esse tipo de planta, que são plantas nativas e plantas adequadas a esse tipo de tratamento, além de você ter um jardim, ou seja, as pessoas chegariam aqui e veriam um jardim, um pouco diferente do que a vegetação que está aqui, é verdade, mas nada tão chocante quanto uma estação elevatória, né? E veriam esse jardim com plantas ornamentais, com plantas bonitas, e que a comunidade, por exemplo, poderia ter uso dessas plantas. Que a manutenção dela é realmente fazer a poda continuada para que a planta continue sempre crescendo e transformando o esgoto em planta. A Embasa disse que ela não tem experiência positiva com o wetland. O mundo todo tem. Eu não sei quem é que está certo. A aceitação, né, da sociedade para aplicar uma alternativa dessa de wetland, né, de jardim úmido, ela é muito ruim entre os gestores públicos, entre a própria Embasa, que é a operadora desse tipo de equipamento. Por quê? Porque eles preferem o convencional, preferem o favorecimento aos empreiteiros, que é quem vai ser favorecido com esse tipo de obra, né? Um wetland não favorece muito isso. Um wetland dá mais autonomia. A Embasa poderia nem operar o wetland, a operação poderia ser toda pela Secretaria do Meio Ambiente, por exemplo, os jardineiros daqui do próprio parque, da própria APA, né? Então isso, a Embasa realmente refuta esse tipo de operação porque não interessa a ela uma redução da poluição. A Embasa interessa é ganhar dinheiro com a operação dos equipamentos. Então a Embasa ganha muito mais com a operação de uma elevatória do que com um wetland. Abaeté já é patrimônio na Constituição Estadual, no artigo 216. Apesar disso, isso não está sendo, na prática, não tem uma validade, não está resultando numa salvaguarda efetiva, né, para o lugar. Muito pelo contrário, o próprio Estado está gerando esse tipo de degradação no lugar. Foi solicitado ao órgão responsável a realização de um tombamento no local. Com o tombamento, não é que você não possa fazer obras, mas é que tem uma série de requisitos, algumas dificuldades para que essas obras sejam realizadas. Porque toda obra realizada em um local tombado, ela necessita de uma prévia análise e autorização do órgão responsável. O tombamento, ele não tem o poder de parar essa obra, mas ele tem uma função importantíssima de ativar a comunidade, de despertar a comunidade para uma salvaguarda e gestão popular desse patrimônio e também da gente se antecipar para as próximas batalhas, porque a gente sabe que essa elevatória ela é só um prenúncio de algo maior que está vindo por aí, né? Essa requalificação esperada, que a gente já sabe que tem um projeto pronto, esperando para ser apresentado em breve. Batuca Jejaçu pra avisar ao homem mau. No terreiro das ganhadeiras, sai de retroescavadeiras, sai daqui do meu quintal. O que é que, digamos assim, surpreende? Em primeiro lugar, que se faça uma proposta dessa dentro de uma área que inclusive tem um aspecto espiritual e religioso muito forte, dessa forma, e que a tentativa de um diálogo para buscar um esclarecimento sobre qual o melhor local de implantar isso tenha sido tratado de uma forma muito pouco democrática. A gente percebe na população aqui, o que a população não quer é o esgoto nessas fossas e os caminhões limpar fossas tirando todo dia. Então, para muitas pessoas, essa é uma solução e de fato é uma solução. O que eles não sabem é que existem outras soluções. A população só conhece lançar o esgoto diretamente no rio ou aqueles pinicões horrorosos que a Embasa também opera, ou elevatórias que só tem mau cheiro, né, e um visual que pode não ser bom. Então a população não conhece e houve muita manobra política para convencer a população de que essa seria a melhor
equipamento. Um descaso, né, pro povo da região de matriz africana, não é isso? Que desde dos nossos antepassados que vem sofrendo essa degradação, né, essa perseguição. Então aquele espaço é nosso, ninguém nos deu de presente para hoje quererem tomar o que é nosso. Então eu peço aos orixás, aos voduns, aos inquices, que olhem pela humanidade e queremos zelar pelo que é nosso. Aquilo não irá trazer nada de benefício para ninguém, só malefício. Como é que uma cidade tão cultural, tão forte culturalmente, se permite fazer uma coisa dessa? A Condé me parece que é dona desse empreendimento aqui. A gente não acha o Parque Metropolitano do Abaeté como parque municipal ou parque estadual. É um empreendimento da Condé. E funciona como se público fosse. Em uma área pública, em um patrimônio natural público, invadido dessa forma. Então é a Condé com a SEDU e certamente com a anuência do senhor Rui Costa. A gente também fica muito indignado que tudo isso vinha acontecendo dentro de um governo de esquerda, né, o que se diz de esquerda. É muito interessante, né, se continuar nessa luta, porque não é uma luta apenas por uma questão de um elevatório, mas é uma luta pelo respeito aos ambientes especiais que a gente tem. É uma luta pelo respeito à sustentabilidade da própria cidade de Salvador, né? Um respeito ao Abaeté, ao simbolismo que tem no Abaeté. Então não é apenas uma questão de um elevatório, de um equipamento a mais ou a menos, mas é de realmente desviar o rumo que o governo tem tomado de atropelar as questões ambientais para favorecimento de empreiteiras, para favorecimento de empresários, em detrimento das populações e em detrimento principalmente do ambiente. Eu espero e creio que sairemos vencedores. Porque nós não vamos desistir da luta. Nós não vamos desistir de proteger nosso lugar. Porque a gente sabe que quem vai perder somos nós. Deixa Abaeté em paz. É nosso espaço sagrado, só não. É nossa mãe. Nos adotou e nos adota até hoje. Deixa a gente em paz, deixa a gente viver. É só isso. Ô mãe, olha, quem tá aqui sou eu. Ô mãe, olha, sou filha de Deus. Ô mãe, olha, quando eu for embora. Ô mãe, olha, todo mundo chora. Ô mãe, olha, quem tá aqui sou eu. Ô mãe, olha, sou filha de Deus. Ô mãe, olha, quando eu for embora. Pedi pra parar, parou! Oh, seu moço, a lagoa do Abaeté é feita de mistério e oração. É terreno tradição de cantigas e histórias das guerreiras que se uniram para conquistar as glórias. Batuca, Jaçu, pra avisar ao homem mau. No terreiro das ganhadeiras, sai de retro escavadeira, sai de perto do quintal. Nessa terra areia branca, não é sítio de concreto. Natureza não se arranca, isto não está correto. A mãe d'água deu seu grito, não me venha com seu mal. Nossa cor vem lá do fundo, ecoou pra todo mundo,
respeita esse areal.